modelagem e simulação de uma rede BAN utilizando colheita de energia. Aqui tem o sumário, contendo os itens que vão ser apresentados, a introdução, a revisão bibliográfica, modelagem da rede BAN, resultados de simulações e as conclusões. Motivação e justificativas. Consolidação das redes BAN. O campo da engenharia está em constante evolução para processar conjuntos de dados cada vez maiores e manter níveis mais altos de conectividade. Ao mesmo tempo, os avanços na miniaturização permitem maior mobilidade e acessibilidade. As redes BAN elas são a união natural entre conectividade e miniaturização. Aprimoramento das fontes utilizando colheita de energia. A procura por fontes alternativas de energia tem crescido cada vez mais no cenário mundial. E o conceito de sustentabilidade aparece com força total para a diminuição da degradação ambiental gerada pelo alto consumo energético. Colheita de energia é o processo pelo qual a energia proveniente de fontes externas, como a energia solar, eólica, vibracional, entre outras, são transformadas em energia elétrica. No entanto, uma vez que a natureza dessas fontes é intermitente, é ideal combinar diversas fontes para obter um melhor resultado do sistema. Aumento da disponibilidade da descarga das baterias e, portanto, o aumento entre os ciclos. A vida útil para a bateria é a duração com desempenho satisfatório medido em anos ou no número de ciclos de carga e descarga. Descargas parciais, elas produzem menos desgaste da bateria do que uma descarga total. E a perda de capacidade por ciclo é reduzida. Dessa maneira, haverá também uma diminuição do descarte das baterias no meio ambiente. Objetivos gerais. O desenvolvimento de uma metodologia que aumenta a disponibilidade de uma rede BAN para o seu usuário, ou seja, combinar fontes que utilizam colheita de energia para aumentar a duração da carga da bateria e da sua vida útil. Objetivos específicos. Uma revisão bibliográfica cobrindo os principais aspectos relacionados a uma rede BAN, a caracterização geral das fontes, dos sensores, dos conversores, dos microcontroladores e dos demais componentes de uma rede sem fio, o detalhamento dos modelos utilizados em um estudo de caso simulado e as análises e as conclusões dos estudos de casos simulados. Começando a revisão bibliográfica, pela definição. Uma rede de área corporal ela é definida formalmente como um sistema de dispositivos nas proximidades do corpo das pessoas e que cooperam para o benefício do usuário. Agora, passando para a parte da estrutura, a rede BAN ela é composta por sensores interconectados por um meio de comunicação usualmente sem fio. Os dados eles são coletados por esses sensores, aí eles são analisados e mesclados por um microcontrolador. Esse sistema ele é alimentado por uma energia presente na bateria, que pode ser alimentado também pelas fontes de colheita de energia, e esses dados eles ficam armazenados em um servidor. Os resultados das medições eles são mostrados em relógios, em celulares ou dispositivos luminosos, por exemplo. Partindo agora para as aplicações, começando pelas aplicações médicas. As doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte no mundo. E essas doenças, elas são desenvolvidas principalmente por idosos. E isso acontece muitas vezes porque as pessoas, pelo estilo de vida das pessoas e também pela falta de visita ao médico. E essas pessoas cardíacas, elas precisam averiguar os seus sinais vitais, seus batimentos cardíacos, o nível de oxigenação no sangue, diariamente. E há necessidade de equipamentos especializados e também de mão de obra especializada. Muitas vezes essas pessoas elas têm que se deslocar todos os dias até unidades básicas de saúde ou até hospitais. A ideia da rede BAN é que esses pacientes eles possam medir os seus sinais vitais dentro da sua própria residência, sem precisar se deslocar, e também com uma maior frequência.
Além dos batimentos cardíacos, também podem ser medidos temperatura corporal e também o nível de oxigenação no sangue, por exemplo. Esportes e fitness. Atualmente, existem duas vertentes de tecnologia vestível voltada para praticantes de esporte. Uma, que é para os esportistas amadores poderem avaliar seu desempenho e também os seus sinais biométricos, e a outra que é para os atletas profissionais. Hoje em dia, os técnicos eles usam esses sinais biométricos para poder averiguar a musculatura, as articulações, os batimentos cardíacos, a respiração e também o desempenho dos atletas. Esses sinais, eles são usados, além de para melhorar o desempenho do atleta, para prevenir lesões e também depois que eles se aposentam, porque muitos atletas, depois da aposentadoria, eles apresentam problemas relacionados à prática de exercício, né? Então, esses dados acumulados ao longo de toda a carreira, eles podem ser utilizados também para isso. Áudio sem fio. A tecnologia sem fio em fones de ouvido, Bluetooth, eles vêm ganhando uma quantidade substancial de usuários. Só que agora, além dessa funcionalidade de escutar música, de fazer ligações, alguns fones eles também vêm com sensores biométricos que também fazem medição de batimento cardíaco, de temperatura corporal e também do nível de oxigenação no sangue. Aplicações militares. Essas aplicações elas podem ser relacionadas tanto para monitorar as forças amigas, né, para você saber o posicionamento do soldado, o estado do armamento, a quantidade de munição, pode ser utilizado também para monitorar os sinais vitais do soldado e também para o monitoramento das forças inimigas, né, podendo até ajudar na detecção de ataques químicos, nucleares, biológicos e também o próprio posicionamento das tropas inimigas. Falando um pouco agora sobre as fontes que podem ser utilizadas, o consumo de energia é muitas vezes um problema nas aplicações em que é necessário o funcionamento por longos períodos de tempo. Nesses casos, os sensores eles podem esgotar a energia elétrica da fonte de alimentação e deixar de funcionar corretamente. Eu trouxe alguns exemplos de fontes que podem ser utilizadas na alimentação da rede BAN, inclusive as que eu utilizei nas minhas simulações. O gerador fotovoltaico. As células fotovoltaicas, elas funcionam através da absorção de fótons, elementos de energia presentes na luz solar, e os fótons absorvidos excitam os elétrons que fluem através de células fotovoltaicas, gerando a eletricidade. Cada célula fotovoltaica ela é composta de duas fatias de material semicondutor, que geralmente é o silício, e durante a fabricação, o silício ele é dopado. Isso quer dizer que há uma adição intencional de impurezas para poder alterar as propriedades elétricas do material. Aí, isso aí dá uma fatia do material a carga elétrica positiva e a outra fatia é uma carga elétrica negativa. E aí, por conta dessa diferença de polaridade, na junção, dá origem a um campo elétrico. Gerador termoelétrico. A termoeletricidade é o conjunto de fenômenos físicos que relacionam a temperatura com as propriedades elétricas de um material. A ligação de dois elementos condutores sujeitos a uma variação de temperatura provoca o surgimento de uma diferença de potencial. E a esse fenômeno dá-se o nome de efeito Seebeck. O efeito contrário é chamado de efeito Peltier, e acontece quando num circuito constituído por dois materiais distintos houver a passagem de uma corrente elétrica de intensidade determinada, e aí numa das junções há a liberação de calor e na outra junção a absorção de calor. A corrente ela pode fluir em ambos os sentidos, sendo que quando se inverte a corrente, onde na junção que absorvia calor, vai passar a irradiar o calor, e onde antes irradiava o calor, vai passar a absorver calor. Essas pastilhas, que estão representadas aqui na figura 5, elas podem ser utilizadas das duas maneiras. No caso desse trabalho, a ideia é utilizar a diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente para poder gerar energia elétrica.
Gerador piezoelétrico. Os transdutores de pressão piezoelétrico, eles são construídos com materiais que produzem uma diferença de potencial quando são submetidos a uma deformação mecânica. Isso acontece porque alguns materiais, quando sofrem pressão, eles têm as suas estruturas atômicas desalinhadas e geram dipolos elétricos. Entretanto, quando para de pressionar esse material, ele atinge o equilíbrio novamente. Então, esse tipo de gerador, ele não pode ser utilizado para medição de pressão estática, apenas de pressão dinâmica, apenas quando você tem o pulso de pressão. Falando agora um pouco sobre os sensores que podem ser utilizados nas redes BAN, temos o sensor de pulso monitor cardíaco, que é a primeira imagem aqui da figura 7, e ele efetua a leitura das batidas do coração usando um sensor óptico amplificado e envia esses dados para um microcontrolador. O outro sensor da figura 7, ele é o sensor de batimento cardíaco e oxímetro. Ele é um módulo composto por 2 LEDs e um fotodetector e circuitos que detectam, além dos batimentos cardíacos, também o nível de oxigenação no sangue. Quanto ao sensor de temperatura, existem algumas opções no mercado. Eu trouxe uma aqui como exemplo, que é o termômetro digital DS18B20. Porque ele tem uma boa precisão, ele tem uma precisão de aproximadamente 0,5 grau Celsius. Aqui na figura 8, a primeira imagem é de um acelerômetro, né? Os acelerômetros são sensores que fornecem um sinal elétrico em tempo real da aceleração projetada sobre os eixos sensíveis. Eles são muito adequados para monitoração de movimentos humanos. Já o giroscópio, que é esse segundo sensor, é um dispositivo usado para indicar mudanças na direção de um objeto. Uma das linhas de pesquisa com rede BAN traz a utilização do giroscópio e do acelerômetro para poder monitorar quedas de idosos. E isso vem sendo cada vez mais necessário, uma vez que vem tendo um aumento da longevidade da população, e por conta disso, cada vez mais idosos vivendo sozinhos. Falando agora sobre os conversores. Os conversores CC-CC são circuitos de eletrônica de potência que convertem a tensão contínua a um nível diferente de tensão CC, fornecendo uma saída regulada, ou seja, invariável frente a perturbações. Eles são compostos, entre outros componentes, por elementos armazenadores de energia, geralmente um indutor, ou um capacitor, ou os dois combinados. O indutor ele é geralmente utilizado no lado da entrada, e o capacitor no lado da saída do circuito, para poder filtrar a alta frequência da tensão na carga. E eles podem permitir o fluxo da potência bidirecional, desde que as chaves elas permitam a passagem da corrente em ambos os sentidos. E aí, levando em conta que as fontes utilizadas na colheita de energia, elas captam uma tensão baixa, os sensores eles podem ser utilizados para poder aumentar essa tensão e fornecer um resultado melhor para o sistema. Além também de fornecer uma saída regulada. Na figura 10, temos o conversor boost. Ele é um conversor elevador. Ele aumenta a tensão enquanto diminui a corrente da entrada em relação à saída. É uma classe de fonte de alimentação comutada, contendo pelo menos 2 semicondutores, um diodo e um transistor, e pelo menos um elemento de armazenamento de energia, ou o indutor, ou o capacitor, ou, como eu falei anteriormente, os dois em combinação. O conversor Buck, que é o conversor da figura 11, ele é similar ao conversor boost, porém ele é um conversor abaixador. Ele diminui a tensão enquanto aumenta a corrente da entrada em relação à saída. Agora, passando para a modelagem da rede BAN. Simulação. A simulação digital é uma ferramenta fundamental para desenvolvimento de produtos, otimização e redução de custos nas indústrias. Através dela, projeta-se um modelo computacional de um sistema real e é feita a condução experimental com esse modelo, com o intuito de entender o comportamento do sistema e avaliar estratégias de operações.
Dessa forma, as simulações permitem a construção de teorias e hipóteses, considerando as observações efetuadas, e também a utilização dos modelos para poder prever o comportamento futuro, ou seja, os efeitos produzidos por alterações nos sistemas ou nos métodos aplicados durante a operação. O PSIM é o simulador de eletrônica de potência mais popular do mercado atualmente, e por isso ele foi escolhido para ser utilizado nesse trabalho. Ele pode simular boa parte das aplicações de eletrônica de potência, como, por exemplo, projeto e simulação de conversores de energia, controle analógico digital, cargas motoras mecânicas, entre outros. Esse software, ele altera o valor dos parâmetros e permite visualizar as tensões e as correntes durante a simulação. Agora, a modelagem das fontes. Na figura 12, temos o circuito equivalente de uma célula fotovoltaica. A fonte é dependente da irradiância e da temperatura da célula. Como a célula fotovoltaica é uma junção PN, suas características são semelhantes às de um diodo. E, por isso, sua curva de tensão de potência ela pode ser representada como mostrado na figura 13. Na maioria das aplicações, deseja-se maximizar a potência fornecida pela célula fotovoltaica, ou seja, deseja-se operar no ponto máximo de potência da curva. E aí, na literatura, existem vários métodos Maximum Power Point Truck, que são os MPPT. E eles possuem um desempenho similar. O que vai variar é a eficiência, a facilidade de implementar e a estabilidade. No caso desse trabalho, foi escolhido o método PIO, que é o Perturbe e Observe, devido à sua rápida resposta e baixo erro no estado estacionário. Gerador termoelétrico. Considerando uma aplicação com diferença de temperatura constante, o circuito equivalente de uma tag é mostrado na figura 14. Como o circuito equivalente da tag é uma fonte de tensão não ideal, também está sujeito ao teorema de transferência de potência máxima. O ponto de potência máxima ele ocorre quando a tensão de saída é igual à metade da tensão de circuito aberto. Modelagem da bateria. As baterias elas armazenam energia elétrica na forma eletroquímica e são dispositivos muito comuns em diversas aplicações. Aqui na figura 16 tem um modelo simples utilizado em simulações e a capacitância ela é utilizada para representar a energia armazenada na bateria e a resistência em série foi utilizada para poder representar as perdas do dispositivo e também dos cabos que ficam conectados nessa bateria. A tensão de circuito aberto ela é definida pela tensão inicial na capacitância. Modelagem do conversor buck-boost. Esse conversor, ele combina os conceitos dos conversores elevadores e abaixadores, e a tensão média de saída ela pode ser maior, menor ou igual à tensão de entrada, porém com a polaridade invertida. É necessário um conversor CCCC para interconectar a célula fotovoltaica ao barramento principal da rede e também para executar o controle MPPT. Como esse trabalho ele lida com uma aplicação de baixa potência e com baixo requisito de ganho do conversor, será utilizado um conversor não isolado. O uso de uma topologia buck-boost é preferível porque é o mais apropriado para executar o MPPT, principalmente em situações nas quais as condições ambientais variam amplamente, como é o caso das redes BAN. Levando em conta tudo que foi exposto, foi modelada uma pequena rede BAN com o objetivo de simular os ganhos de energia, e aí foram utilizadas 2 células fotovoltaicas, uma pastilha termoelétrica, alimentando uma bateria de 3,7 volts. E aqui, para poder representar os sensores, os atuadores e também os dispositivos onde são mostrados os resultados, como relógio ou algum indicador luminoso, tem a constante power load. E esse foi o circuito que foi simulado no PSIM. Resultados de simulações. Levando em conta que a célula fotovoltaica varia de acordo com a irradiância, que é a potência fornecida pelo Sol, e que a pastilha termoelétrica
varia de acordo com a temperatura, eu simulei diversas condições de ambientais e também em diversas horas do dia, para poder conhecer os ganhos dessas fontes. A pastilha termoelétrica, a ideia é ela ser utilizada, como eu já disse, na pele, para a gente poder utilizar a diferença de temperatura do corpo humano, né, que é de aproximadamente 36,5 graus Celsius, com o ambiente. O modelo de carga de potência, como eu falei anteriormente, ele emula a demanda dos sensores, dos atuadores elétricos e também das interfaces de comunicação. Em relação ao escalamento do tempo, foi feita a redução da capacitância em relação a uma bateria real para poder simular um período de tempo que correspondesse a várias horas do dia. Nesse primeiro caso, eu zerei as fontes de colheita de energia, ou seja, eu zerei a célula fotovoltaica e a pastilha termoelétrica para poder conhecer a curva de descarga da bateria sem a utilização dessas fontes e utilizar essa curva como base de comparação para quando há as fontes de colheita. Aqui nesse caso, eu usei a radiância em 0 para poder simular à noite, né, quando não tem incidência nenhuma de sol. E aí eu fui variando a temperatura e, consequentemente, a geração termoelétrica. Eu utilizei a temperatura em 34 graus Celsius e uma geração baixa de 0,2 volts para poder simular uma diferença bem pequena, né, como se fosse um dia quente, que a diferença de temperatura é de apenas 2,5 graus Celsius. E essa é a curva azul. Depois eu utilizei a temperatura em 23 graus Celsius e a geração termoelétrica em 0,7 volts, que é a curva verde, para poder já simular um dia com uma temperatura mais amena. E aí a gente já pode observar que o sistema já teve um ganho. E, por último, eu utilizei a temperatura em 5 graus Celsius, que já é uma diferença de temperatura de aproximadamente 31 graus Celsius. E aí é possível observar que o sistema já teve uma melhoria. Aqui essas porcentagens, elas representam a tensão no barramento no final da simulação. E aí, o que foi observado? Quando a diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente é muito pequena, como no caso de 34 graus Celsius, que dá aproximadamente 2,5 graus de diferença, aliado ao fato de não ter tido a irradiância, o sistema não apresentou nenhum ganho. E aí isso se confirma aqui na porcentagem, que eles apresentaram o mesmo desempenho e as curvas elas ficaram sobrepostas. Já nos outros casos, houve uma melhoria do sistema. No segundo caso, eu utilizei a irradiância em 500 para poder representar um dia nublado ou um dia, ou no começo do dia, na parte da manhã, ou mais para o final da tarde, quando não tem uma incidência média ali de sol. E aí, nesse caso, a gente já tem aqui, né, a curva vermelha, que é sem a utilização das fontes de colheita de energia, e aí já é possível observar que todos os casos apresentaram melhores resultados. É possível ver aqui também nas porcentagens esses ganhos traduzidos aqui nas porcentagens. E eu utilizei as mesmas diferenças de temperatura e a mesma geração termoelétrica do outro caso. Por último, eu utilizei a radiância em 1000, que seria um dia bastante ensolarado, né, por volta do meio-dia, quando tem a melhor incidência de sol. E, mais uma vez, eu repeti as temperaturas e também a geração termoelétrica. E, nesse caso, assim como no anterior, todos os casos eles apresentaram ganhos para o sistema. As conclusões.
O presente trabalho apresentou fontes que utilizam a colheita de energia como uma alternativa para aumentar a duração da carga da bateria e, a longo prazo, a vida útil da mesma. Aumentar a vida útil das baterias diminui o descarte desses componentes no ambiente. E também é uma melhoria para a experiência do usuário, já que a ideia é que esses dispositivos demorem mais para poder descarregar. Além disso, vai ao encontro das políticas ambientais e energéticas vigentes nos dias atuais, como a utilização de fontes não poluentes, um aumento da eficiência energética e da qualidade da energia elétrica. Algumas propostas de trabalho futuro é a implementação do sistema simulado, ou seja, a utilização de um protótipo para poder realizar os testes práticos e também poder comparar esses resultados apresentados na simulação. O refinamento dos modelos, ou seja, buscar outras combinações que possam melhorar os ganhos. E a modelagem para o gerador piezoelétrico, já que nesse caso eu fiz a modelagem das células fotovoltaicas e do gerador termoelétrico. E é isso, obrigada.